Olá, meus amigos, olá, minhas amigas que adquiriram o curso da mesa radiônica Arcturus. Eu sou Alexandre Antoniassi, a gente vai dar continuidade aí à aula das ferramentas da mesa e hoje nós vamos falar de animais de poder e arcanjos, ok? Então vamos começar falando da estrutura de animais de poder e dos arcanjos. Está norteada na mesa uma estrutura com alguns animais que vocês podem perceber aí. No topo de cima aí você vê a águia, ao lado direito da mesa você vê o leão, ao lado esquerdo você vê o búfalo e ao sul, na parte de baixo, nós vemos aí o lobo. Então vamos lá. A mesa radiônica Arcturus é norteada pela frequência arquetípica de 4 animais de poder: águia, leão, búfalo e lobo, que representa os pontos cardeais norte, leste, oeste e sul na mesa, ok? Então vamos começar falando da águia. Então, eu vou começar falando da águia porque muitos vão me dizer o seguinte: mas Alexandre, a águia, a águia não, a águia é no leste, né? Só que o que acontece? Na mesa radiônica Arcturus, ela foi consagrada como animal de poder do norte. E tudo tem um porquê, tem um motivo. Então vamos ao texto e aí eu vou fazendo as minhas considerações. Águia. Medicina da clareza mental, iluminação, visão ampla, coragem e elevação. Coragem e elevação do espírito a grandes alturas, me desculpe. A águia nos ajuda a ver a vida num contexto mais amplo, permitindo-nos tomar decisões e definir metas com clareza e objetividade. Ver além. Para os xamãs, a águia é sempre um aviso de iniciação, limpeza mental, a luz que vem com o nascer do sol. Pois bem, quando o pêndulo girar na ferramenta águia, a gente está falando de um norte que essa pessoa está buscando na vida. Então, veja bem, quando um cliente vem procurar uma situação com um terapeuta, geralmente essa pessoa ela está o quê? Desnorteada. Ela está precisando de um caminho, ela está precisando de uma direção. Geralmente todo mundo que procura uma terapia, que procura um terapeuta, ele vem procurar justamente por isso, porque ele está sem um caminho, ele está sem direção, ele precisa de um norte. E por que a águia entra no norte? Ela entra no norte primeiro porque ela é um animal, é uma ave imperial. Ela é uma ave que não há ninguém acima dela, não há nenhum outro animal acima dela. Ela é o topo da cadeia alimentar das aves, ou seja, ela é uma ave de rapina, né? O rei e a rainha das aves. E ela vive no alto, ela vive nas montanhas, ela faz ninho nas montanhas. E o que é interessante da águia é que ela voa muito alto e ela enxerga aí mais de 300 vezes, 300 vezes mais que o ser humano. Ou seja, ela a uma altitude incrível, ela consegue olhar e localizar a caça dela, o que ela precisa para comer, para se alimentar. Então, ela lá a uma distância muito grande, ela consegue observar aquilo que ela precisa, né, para se alimentar. E aí ela vai à caça, ou seja, ela coloca foco e objetivo naquilo que ela quer, ela tem a noção periférica de tudo, ou seja, ela sabe que direção tomar, ela sabe sempre voltar para o ninho, ela tem uma noção muito grande, ela tem agilidade, destreza e força. Então, quando uma águia ela está caçando, por exemplo, ela pode ver lá uma serpente, uma cascavel, vamos supor, e aí ela mira naquela cascavel lá de cima, uma altitude incrível, e aí ela foca a visão dela naquela águia e ela desce. Ela desce numa quilometragem muito alta, um voo rasante, sei lá, 300 km por hora, uma descida de uma águia dessa, um voo muito rasante.
E quando ela está chegando numa determinada distância, ela começa a desacelerar, mas sem perder o foco. Sem perder o foco. E aí ela consegue pegar aquela cobra cascavel que ela estava ali buscando, que ela já tinha visto ali a milhares, a 2.000 metros de altura. E ela é tão... a destreza dela é tão grande que ela consegue, com as garras dela, apesar que as garras dela, na hora de pegar a cobra, ela já vai esmagar, já vai estraçalhar aquele ser. Mas quando ela já pega numa posição específica de que ela sabe que aquela cobra não vai picá-la, ou seja, ela conseguiu, ela mirou, ela focou, objetivou e ela ainda planejou como pegar a presa para não ser picada. E é um voo rasante, é um rasante, ela desce, desce, pega e já sobrevoa de novo. Ela é muito rápida. E porque o arquétipo da águia vai ser inserido terapeuticamente na vida daquele cliente ou da situação que você está trabalhando na mesa? Porque ela vai te dar o quê? Foco e objetivo a longo prazo. Ela vai te dar mais destreza, foco, objetivo, planejamento, e é o que a pessoa precisa. E às vezes o teu cliente ele está numa situação, nós mesmos às vezes, né, como terapeutas aí, às vezes temos os nossos problemas e a gente fica ali naquele redemoinho, tentando resolver e não consegue entender o que está acontecendo, que situação é essa. E aí quando você sai daquela situação, ou seja, você olha de cima aquele problema, quando você olha de cima aquele problema, aí você consegue ver a solução para acabar com aquilo tudo. Ou seja, você consegue resolver as questões de uma forma mais fácil quando você vê de fora, quando você vê distante. Então, às vezes, você precisa sair daquela questão. Às vezes, você precisa sair daquele problema para que a coisa aconteça, para que você consiga resolver aquela questão. Sabe aquela coisa de você sair, dar uma desestressada, uma desanuviada, e aí sim você consegue trabalhar a questão que você está tentando resolver ali, que está densa. Então a águia ela vai te trazer exatamente isso: clareza, objetividade, foco, destreza na vida daquela pessoa. Então, quando a ferramenta for acionada e a gente enviar a frequência vibratória do arquétipo da águia para aquela pessoa ela provavelmente ela vai se vestir desse arquétipo. Ou seja, ela vai ter mais força de objetivo, de definir e concluir as metas que ela tem, mas a longo prazo. Achar um norte para si, um caminho. Quando você sabe o norte, fica mais fácil. A partir do norte, você sabe onde que é o leste, onde que é o oeste, onde que está o sul. Você já tem direcionamento e você sabe para onde se guiar. Essa é a grande questão da águia na mesa radiônica Arcturus. Ela vai dar direção para a pessoa, entendeu? Direção. Então pode marcar aí. A águia, ela vai trazer direcionamento. Isso a longo prazo. Tá? Vai fazer com que a pessoa saia daquela questão que ela está tentando resolver. Saia daquela situação que está difícil para ela. Que ela enxergue algo ou meio de sair daquela situação de uma forma tranquila, de uma forma rápida, de uma forma certeira, inclusive. Porque ela vai trazer foco, objetivo, destreza, perícia, e é tudo que a águia tem. E ela está no norte justamente por causa disso. Por isso que eu falei. Muita gente vai falar, mas a águia é o animal do leste. Na mesa radiônica Arcturus, ela está convencionada como animal de proteção, na mesa também, para nós todos, mas também ela tá ali justamente para trazer um norte, para trazer um caminho para aquela pessoa. Então, vamos trabalhar aí a energia da águia, vamos fluir na frequência desse arquétipo. É tudo isso que eu falei para vocês, mais aquilo que vocês sabem sobre a águia. Ah, mas eu tenho uma conexão muito forte com o falcão. Eu posso trabalhar aí com o falcão? Pode trabalhar com o falcão sim. Se você sabe detalhes do arquétipo do falcão, você pode agregar a águia.
Ah, mas a coruja também é uma ave de rapina, é uma ave imperial. Eu posso trabalhar se eu sentir que aquele cliente vai trabalhar com a energia da coruja, eu posso falar sobre a coruja quando cair a ferramenta da águia? Pode. Você pode trabalhar com todos os animais que são dentro daquele do arquétipo, que são parecidos com o arquétipo da águia. Da mesma forma que com o lobo você pode trabalhar com a energia, com a frequência de cachorro, com a frequência da raposa, você pode trabalhar com diversos animais. No búfalo você pode trabalhar com o touro. Então, assim, você pode sim vir a trabalhar com outros animais, com animais que são muito parecidos. Então, não é só o que está na mesa. Você pode agregar a informação que você já tem. E não é só isso que eu digo aqui. Você pode buscar também mais informações sobre o arquétipo da águia. Né? A águia também ela tem um detalhe bem legal, ela se transforma num determinado momento da vida dela. Ela arranca as garras, ela arranca as penas, ela arranca o bico, ela praticamente ali ela se destrói inteira para depois ela renascer com novas penas, com novas garras, um novo bico e aí durar mais décadas aí de vida. Então, assim, a águia ela é um animal transformador e às vezes quando a pessoa precisa de um norte, ela precisa apenas se transformar para que aquela coisa, a situação da vida dela aconteça. Ok? Então, a águia ela vai sintonizar essas frequências aí da pessoa buscar um norte e buscar um caminho. Ok? Então vamos lá, vamos trabalhar agora com o leão. Vamos falar aí do leão. Então o leão ele está no leste. Eu defini como norte, sul, leste e oeste. Quem trabalha com elementos ou elementais, você pode trabalhar também com a energia de água, fogo, terra e ar. Entendeu? Então não fica limitado também só ao que eu estou falando. Quando a gente está norteando, a gente pode estar falando dos elementos, a gente pode estar falando de animais de poder, entenderam? Então assim, então eu sei que esse aqui é um elemento ar, então no elemento fogo, por exemplo, aqui é elemento fogo. Então o elemento fogo eu tenho ali as salamandras, eu tenho outras coisas. Então você pode usar o seu nível de informação sobre os elementos também sobre o elemento água, né? Sobre o elemento terra. Então você tem lá os gnomos, né? As salamandras, não lembro direito, agora me fugiu a cabeça. São gnomos, salamandras, sílfides, eu acho. Não me fugiu agora a informação, porque também não é algo que eu trabalho assim. Me veio à cabeça apenas os elementos, tá? Então, ar, água, fogo e terra. Pode estar sintonizado ali também com norte, sul, leste, oeste. Quem é astrólogo pode tentar trabalhar também com centro, meio do céu, fundo do céu, ascendente e descendente. Meio do céu, norte, fundo do céu, o sul, ascendente o leste e descendente o oeste. Também pode ser feito dessa forma. A gente vai falar agora de leão. Então, é a medicina da prosperidade e da liderança. Evocar para dar força, vitalidade, potência sexual, coragem. Potências para aumentar a autoconfiança, para equilibrar a mente, o coração, fazer com que a inteligência vença o instinto. Traz garra, força, majestade, poder, prosperidade, nobreza, coragem, saúde, liderança, segurança e autoconfiança. Desculpa que eu me atrapalhei na leitura aqui. Quando nós falamos do leão, e o leão ali ele está no leste, então ele está onde nasce o sol, eu coloquei o leão no leste justamente porque vai trabalhar a autoestima da pessoa, vai trabalhar o eu, a persona, a personagem, como ela se coloca no mundo, como ela vê o mundo. Então, geralmente, quando cai o leão, ele vai trabalhar muito a autoestima, inteligência, liderança.
a domínio sobre os seus instintos. Tá? Então, quando cai a ferramenta do leão, quando o pêndulo girar na ferramenta do leão, a gente está falando aqui de instintos, a gente está falando de autoestima, da pessoa se gostar mais, se trabalhar mais, olhar mais para si. Então, quando cai essa ferramenta, também pode estar relacionada à coragem, a se gostar mais, a se entender, a pessoa começar a olhar mais para si, a se gostar mais. Então é isso, gente. Quando você for trabalhar com o leão no leste, a gente vai trabalhar o sol daquela pessoa, ou seja, o ser, a pessoa. No norte, a gente vai trabalhar os objetivos e metas. No leste, nós vamos trabalhar o eu, né? O ego daquela pessoa. Nós vamos trabalhar aí toda a situação de autoconfiança, autoestima, alegria, está tudo relacionado aí ao leste, a casa aí no caso de leão, ok? O próximo que nós vamos falar é o búfalo. Se o leão, que é o ascendente leste, na mesa radiônica Arcturus, fala sobre o eu, o búfalo, aqui na mesa radiônica Arcturus, é como o eu lida com o outro. Vocês estão entendendo? Ele também é muito conectado à espiritualidade. Então é a medicina da espiritualidade, sabedoria ancestral, ele trabalha a nossa paz interior, o desapego, é o símbolo de abundância plena e a conexão com o Criador. Então é um símbolo muito mais voltado para a espiritualidade. Ele está lá entre casa 7, então a gente vai olhar assim, casa 7, 8 e 9 ali mais ou menos. Então ele vai pegar um pouquinho ali dos desapegos, da espiritualidade e também como aquela pessoa lida com o outro, como ela agrega informação de fora. Então, quando a gente vai trabalhar com descendente, são os relacionamentos, como ela se relaciona com as suas parcerias, com seus parceiros, com suas parceiras, como essa pessoa se relaciona com seus sócios, entendeu? Parceiros em todos os sentidos, casamento, trabalho, associações, sociedades. Tá? Então, o búfalo ele vai trabalhar as questões, também as questões espirituais, como eu vejo o mundo, como eu lido com o mundo, como eu lido com a minha espiritualidade, como eu me conecto com as pessoas, como eu me conecto com a espiritualidade. Então, o búfalo, que ele vai, quando cai essa ferramenta do búfalo, é uma reflexão muito mais espiritual, muito mais no nível do conhecimento do outro, de saber lidar com as situações externas. Acho que é mais ou menos isso, saber lidar com as situações externas, ok? E aí, na sequência, nós temos... Deixa eu só alterar aqui. O outro animal. Aqui poderia ser a energia do touro também, tá? Ela é muito semelhante à energia do búfalo. Então, é isso que eu estou falando para vocês. Vocês precisam... eu não estou colocando algo fechado, algo blindado aqui. Vocês podem intuir e agregar novas ferramentas à mesa radiônica Arcturus, novas informações. Não fiquem limitados só ao que eu digo aqui, ok? A gente vai falar agora do lobo. E o lobo é a medicina do ensinamento, do amor e dos relacionamentos saudáveis, ajuda a eliminar as nossas fraquezas e pensamentos negativos. Para relacionamentos saudáveis, familiares e amorosos, fidelidade, generosidade, união, a criança interior, visão criativa, aprender coisas novas. O lobo ele está no sul, né? Ele está lá embaixo na mesa, então ele está no sul. Se o norte eu vejo, é como eu coloco minha carreira, o meu futuro, meus projetos futuros, a minha carreira, como eu vejo, como eu busco um norte na minha vida, um caminho, uma direção. O leão é como eu lido com as minhas questões internas, como eu lido com o meu ego, com a minha autoestima. O búfalo eu vou olhar como eu lido aí com as questões externas, com as pessoas que convivem comigo, como eu lido com a espiritualidade. E o lobo é justamente a base, é como eu lido com o meu passado, com a minha infância, com o meu karma, com as vidas passadas também.
com as minhas bases. O lobo ele traz essa questão das bases, né? O lobo ele tem uma estrutura familiar muito parecida. Quem quiser fazer correlações aí pode fazer com a raposa, com os cachorros, acho que com hienas também. Acho que dá para fazer correlações aí, a parte positiva. A mesa a gente sempre vai falar do positivo, passar o positivo para a pessoa, nunca o negativo, entendeu? Então, o que vai acontecer? Quando a gente vai falar do lobo, a gente vai estar trabalhando o quê? A criança interior, a vontade, a força de vontade, a coragem, o pé no chão, a estabilidade. Então, quando cai a ferramenta do lobo, a gente vai trabalhar essas questões. As questões familiares também, traumas de família, as questões de família que essa pessoa vem carregando, vem trazendo, e que precisam ser limadas. E também as questões da base que essa pessoa tem, que ela teve na infância, e hoje ela não se utiliza disso. Ou seja, de repente ela tem uma grande ferramenta na mão, mas ela não se utiliza dessa ferramenta para nada. Isso seria muito legal, resgatar a ancestralidade dela. O lobo ele tem muito essa estrutura familiar, né? A estrutura do lobo, os mais fortes ficam por fora, né? Como se fosse um círculo. Imagina que é um círculo, os mais fortes eles ficam de fora desse círculo. A mais para dentro desse círculo ficam os jovens que já estão ali, né, aprendendo com os mais fortes, com os guerreiros. Atrás deles ficam as fêmeas, aí vem as fêmeas grávidas, né, e os filhotes, e vem depois no centro os mais velhos. Então se respeita muito a ancestralidade, se respeita muito a hierarquia, e o caminho, o caminhar dessa alcateia, ela se dá aos passos dos mais velhos, ou seja, respeitando os mais velhos na caminhada. E o lobo alfa, ele está sempre do lado de fora, ele está sempre seguindo por fora, porque ele precisa defender a alcateia de qualquer tipo de inimigo ou de perigo. Então lá o lobo o lobo alfa ele vai por fora, e aí quando tem alguma situação que ele precisa intervir, ele vai sozinho e espanta o inimigo ou a situação que ele precisa resolver. Se ele vai ver que ele não vai dar conta, ele vai ser atacado, aí ele chama alguns que se destacam da alcateia, e aí eles vêm para ajudar, mas eles não se desfazem. E os mais velhos, quando eles veem que eles não conseguem mais acompanhar o grupo, eles saem e vão embora para morrer sozinhos. Ou seja, não tem nem tanto a questão do ego aí. Eles sabem que eles vão começar a atrapalhar, e quando aí eles decidem ir embora. Então é uma estrutura muito legal, é bem bacana. Os elefantes também têm uma estrutura um pouco parecida, eles saem para morrer longe, né? Eles cuidam dos mais velhos e cuidam também dos filhotes, né? O elefante também tem essa coisa da família. Então você pode fazer associações aí com outros animais, mas o lobo ele vai trazer o quê? A criança interior, a vontade, força de vontade. Às vezes a pessoa chega para você reclamando de que ela não está com vontade de fazer nada. Às vezes vai trabalhar a energia também da depressão. Quando vai falar de força de vontade às vezes de aprender coisas novas, de mudar de situação, de sair da zona de conforto, de sair daquela situação onde ela está naquela mesmice, né, na normose. E aí ela vai sair dessa situação, trabalhando a energia do lobo, e para enfrentar aí um caminho melhor na vida, uma situação melhor na vida dela. Ok? Então nós falamos aí do lobo, do búfalo, do leão, e falamos também da águia. E agora nós vamos trabalhar com a energia e falar da energia dos arcanjos. Então a mesa radiônica Arcturus trabalha com a ancoragem de energia de arcanjos Gabriel, Rafael, Miguel, Uriel e Metatron. Então vamos lá? Vocês reparam na mesa radiônica de vocês, na mesa radiônica Arcturus, que nós temos ali, junto com os animais de poder, 4 símbolos conectados a eles. Então lá em cima, junto com a águia, nós temos uma trombeta. Então a trombeta, simbolicamente, na mesa radiônica Arcturus, vai representar quem? O arcanjo Gabriel.
Tá? A origem do nome vem do hebraico, que significa Deus. A trombeta simboliza a voz do Criador. Simboliza, ela traz notícias auspiciosas, boas vibrações, autoestima e amor próprio. Então, quando você trabalha lá, quando cai o pêndulo, por exemplo, quando ele escolhe a ferramenta da águia e da trombeta, ou da águia e Gabriel, você pode passar por duas situações. Você pode estar pensando associar a, a ferramenta à energia simples só da águia e conversar com aquela pessoa sobre o arquétipo da águia. Você pode também ver ali que aquela pessoa ela pode estar mais ligada à energia de Gabriel, ou você pode associar as duas ferramentas como um todo. Então, quando a gente vai falar de Gabriel, a gente está falando de boas novas, boas notícias que estão para vir, que estão para surgir, um clareamento da mente, você se tocar de coisas que você precisa fazer, a ficha começar a cair, porque Gabriel ele é o grande anunciador, né? Ele que dá as boas novas. O Gabriel a primeira trombeta do Apocalipse, é Gabriel que vai tocar. Você já não tocou, né? Mas é a primeira trombeta, a trombeta é quem anuncia a chegada de boas novas. Então significa que essa pessoa ela vai estar sob a égide de Gabriel, conectada aí com a energia de boas novas, de descobertas, né, de boas vibrações, de bons auspícios, ok? Então está mais conectada aí a essa situação. Se eu for fazer a correlação de Gabriel com a águia, a pessoa sai daquela questão do problema, ela consegue olhar de fora, consegue achar um norte para ela vai conseguir achar uma direção, e com força de vontade e coragem, ela vai ter as boas vibrações necessárias para sair daquela questão e vencer. Não pode estar correlacionado com isso. E tudo mais que você souber sobre Gabriel. Então, o interessante da mesa radiônica Arcturus é que faz com que você estude mais, se aprofunde mais nos seus estudos. E se você já sabe muito sobre aquela ferramenta específica, sobre aquele ser específico que a gente está trabalhando ali, você tem ainda mais elementos para poder bater um papo com o teu cliente, para poder conversar, para poder se animar e animar esse cliente, ou se animar em relação às suas situações, ou animar esse cliente trazendo aí um aporte aí de terapêutico para essa pessoa, que vai fazer com que ele saia da tua hora terapêutica aí com uma esperança, com boas vibrações, se distraindo dos problemas para conseguir resolvê-los olhando de fora. Então isso vai ser bem interessante, ok? Então esse é a energia de Gabriel e mais tudo aquilo que vocês já sabem, como eu disse, tá? Eu sei que eu não sou muito sucinto, mas eu fico me repetindo porque eu acho bom e nunca é demais. A próxima ferramenta que nós temos aí é o pergaminho de Uriel, tá? Então ele está ali junto com o búfalo. Então o seu nome vem do hebraico, significa fogo de Deus, é encarregado de trazer inspiração e força para pessoas desencorajadas. Então aquelas pessoas que têm medo, que não têm coragem, que fica sempre à mercê do outro. Então o pergaminho é para você escrever a sua própria história. Tá? Então você tem lá o búfalo, que vai trabalhar mais a questão da espiritualidade. O búfalo também vai trabalhar desapegos, tá? Tudo aquilo que você tem apego, tudo aquilo que você não quer que mude, não quer que mexa, não tem que estar tudo ali, né? Tudo certinho, tudo comigo. E eu não quero que me incomode em nada, eu não quero que mexa em nada, eu não quero que mude nada. Já o pergaminho de Uriel, ele vai trazer a força de encorajamento. Ele vai te trazer força para essas pessoas que estão desencorajadas. Ela vai trazer a força dessa pessoa escrever o caminho dela. Porque é nós que escrevemos a nossa história, nós que escrevemos os nossos caminhos.
Isso é muito importante. Então, a energia de Uriel vai trazer essa frequência para essa pessoa, para ela se encorajar, saber lidar com a situação, né? Não fugir dos problemas, não fugir das situações que ela tem que resolver na vida dela. Então, o Uriel é isso e tudo aquilo mais que você souber sobre o Uriel, que você puder agregar de informação. Agora nós vamos falar sobre a taça de Rafael. E a taça de Rafael, ele tá, você vê aí na mesa radiônica Arcturus, que tem o lobo e Rafael. Então, a origem do seu nome vem do hebraico, Rafa, que significa curar, e El, que significa Deus. Então, é a cura de Deus, ou Deus quem curou. É o curador divino. É encarregado de curar a terra e os seres humanos. É ele que dirige raios espirituais para os hospitais, instituições e lares, onde eles são necessários. É o anjo do intelecto, da curiosidade, do conhecimento científico. É ainda o guardião dos talentos criativos. Então, veja bem, a gente tem ali a energia do lobo, que vai trabalhar o quê? A criança interior. E aí a gente tem a taça de Rafael, que vai trabalhar exatamente os talentos científicos. O lobo também trabalha, lembra, com a vontade de aprender coisas novas. E Rafael traz o conhecimento. Então, assim, a vontade de aprender com conhecimento à sua frente. Também é o arcanjo da cura. Então, assim, quando cai essa ferramenta, a gente pode estar falando de cura emocional, de cura física, da cura mental, a cura em todos os sentidos, porque a energia de Rafael traz essas questões de cura, ela traz a questão do equilíbrio também daquela pessoa. Então, se eu quiser falar só de Rafael, eu vou trazer mais para esse lado, e eu posso associar Rafael também ali com o lobo, que é a vontade de aprender com o conhecimento que está à sua frente. Também pode ser isso. As bases, a cura das questões, dos traumas emocionais também pode estar relacionado a isso. E mais aquilo que você souber sobre Rafael, que você quiser agregar no seu trabalho. E se você não sabe, tem interesse, é só pesquisar mais sobre arcanjos. Eu vou fazer outros vídeos falando mais sobre características dos arcanjos, isso vai ser bem interessante. Esses vídeos vão ficar liberados na minha conta do YouTube ou no grupo do Facebook que vai ser criado agora a partir da próxima semana. E a próxima ferramenta, e última dessa aula, seria a espada de Miguel. Então, a origem do seu nome também vem do hebraico. Michael significa quem é Deus. Seu nome é um grito de batalha. Miguel é o capitão do exército celestial, é o líder dos arcanjos, traz proteção contra as forças malignas, representa o correto, sendo o mestre da energia do equilíbrio. É o anjo capaz de livrar as pessoas da discórdia. Então, quando cai a energia de Miguel, eu posso estar falando de quebra de magia, eu posso estar falando de quebra de benzimento, posso estar falando de quebranto, mal olhado, proteção física, proteção mental, proteção espiritual. A espada de Miguel, ela está aí justamente para cortar todas essas linhas, todas essas amarras negativas que a pessoa tenha. Também ela corta o ego demais, aquele ego inflado, porque ela já está junto com o leão ali, né? Então o leão, quando ele está, às vezes ele pode estar com baixa autoestima, muito baixa autoestima, ou a autoestima dele está tão alavancada, está tão over, está tão para cima, que acaba se prejudicando também. Então, a espada de Miguel ele vem para cortar aí, parar o que está sobrando, o que está demais na vida dessa pessoa. Então, eu posso trabalhar com a espada de Miguel para cortar magia, mal-olhado, quebranto, inveja, enfim, tudo isso. Tem até na mesa uma outra ferramenta, um guia arcturiano, que é mais específico para cortar magia negra, né, para tirar a pessoa da frequência da magia negra e tal, mas também eu posso, a partir da espada de Miguel, me orientar também em relação ao benzimento, a banhos, a todo esse tipo de coisa que você pode fazer para que essa pessoa se proteja. Então aí é onde eu vou indicar banhos, quando cai a espada de Miguel,
eu vou trabalhar, em Leão, eu vou trabalhar muito a pessoa. Né? Então, eu posso ali estar indicando banhos, benzimentos, defumações, com todo tipo de limpeza para ela. Outro tipo de sistema de cura, tipo reiki, cura prânica, enfim, e tantas outras curas multidimensional do sistema arcturiano, que está na mesa também, uma parte desse sistema que eu vou ensinar para vocês. Então é isso, quando a gente trabalha aí com a energia da espada de Miguel, a gente tem todas essas possibilidades e tudo mais aquilo que você sentir que deve trabalhar, sentir que deve visualizar com a energia de Miguel, que também traz aí o raio azul, né, um raio de proteção. Ok? Então aqui nós falamos dos animais de poder, a águia, o lobo, o leão e o búfalo, e falamos também de 4 arcanjos, Gabriel, Rafael, Uriel e Miguel. Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários do vídeo, ou me mandar via WhatsApp, e nós vamos falando aí, fazendo mais vídeos aí, falando das próximas ferramentas também. Ok? Até mais. Namastê.